A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Abraço a todos os amigos e irmãos confrades que estiveram conosco ontem, por ocasião da apresentação de uma peça teatral sobre Chico Xavier, com o ator consagrado Renato Prieto, no Cine Teatro Pascoal Carlos Magno, onde nós tivemos a oportunidade de cantarmos 6 canções iniciais. Eu que faço parte do grupo de coral Amigos do Espiritismo. Então, obrigado a todos aqueles que compareceram. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Meus irmãos, vamos estudar sobre Conhecereis a Verdade. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32. Seu WhatsApp é 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. E o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A vida é um constante aprendizado. A lei de causa e efeito nos conduz através das experiências necessárias para o aprimoramento moral e espiritual. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando e conhecereis a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre. E relembramos ainda que o Espírito de Verdade nos recomendou a instrução como um dos recursos indispensáveis à vitória sobre a nossa reconhecida pequenez espiritual. Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade diz para nós: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo, nos convidando a instruirmos, nos tornarmos cada vez mais intelectualizados e amar muito. O anonimato daquele que em teu nome expulsa demônios é um fato que também exige uma retomada de posição dos espíritas e principalmente dos que se acham à frente das nossas instituições. Perdura ainda, talvez, em virtude de nossa própria formação cultural, mesmo em grupos sérios e bem intencionados, uma certa preocupação com os notáveis, com aqueles que atingiram a posição de destaque dentro da doutrina e do movimento, exigindo-se deles soluções e respostas para todos os problemas velhos e novos com que a humanidade se defronta a cada dia. Quantas perguntas Chico Xavier recebia todos os dias? Centenas, milhares, coisas corriqueiras, coisas que não tinha nada a ver, nem com o movimento espírita, nem com a pessoa propriamente dita, mas estavam lá. Meu gato está doente, Chico, o que eu faço? Eu não sei mais o que, pede um espírito para resolver isso. É como se
a doutrina espírita pregasse milagres e se nós fôssemos responsáveis por resolver todos os problemas das pessoas. Quando digo nós, eu estou incluindo aqueles grandes expositores espíritas, aqueles que se destacam dentro da doutrina, ou até mesmo grandes líderes religiosos tratando de cristianismo, né? Quantos padres mais veteranos aí, sempre estão ali pessoas questionando, perguntando sobre coisas que não tem muito a ver com muitos pastores sérios. Enfim, não é por aí. Buscar ajuda, todos devemos, obviamente. Mas temos que saber que perguntas vamos fazer, né? Nenhum de nós pode e deve negar o valor de que esses nossos irmãos são possuidores. Claro, se eles estão na nossa dianteira, eles têm certamente mais tato, mais conhecimentos, né? Mas todavia, ao lado deles existem centenas de criaturas anônimas e desconhecidas, figuras de que dedicam toda a vida ao serviço do próximo, não permitindo que a sua mão direita saiba o que a esquerda fez e que são simplesmente ignorados. Quantos benfeitores anônimos existem em todo o planeta? Aqueles que não querem se aparecer, nem para a mídia, nem para os amigos, fazem com o coração, sem esperar recompensa alguma. Quem era o servidor desconhecido da narrativa de Marcos? Ninguém o sabe. Os 4 evangelistas não identificaram a eles e se perdeu em meio da multidão dos que se sentiram atraídos pelos ensinamentos do Mestre e que, oculta discretamente, testemunharam-lhe a integral fidelidade. A única conclusão de que se retira do episódio é que ele foi um dos inúmeros discípulos do Nazareno, cujas mãos jamais se conheceram quando da prática do bem. Como chamam aqueles 4 que desceram Natanael ben Elias pela clarabóia? Sabemos do fato, sabemos da cura de Jesus, do restabelecimento da saúde física e espiritual de Natanael ben Elias, mas não sabemos os nomes dos 4 benfeitores que, passando pela multidão, subiram uma escada longa e, fazendo muita força, desceram-no, amarrado em sua esteira fétida. Não sabemos o nome, porque para eles não importava isso. São anônimos, benfeitores, e o mundo está cheio deles. Em Ressurreição e Vida, Leon Tolstói, utilizando-se da psicografia de Ivone do Amaral Pereira, enfoca a questão em narrativa de que tomamos a liberdade de copiar o título para encimar estas considerações. Se ele lançava demônios em nome de Jesus, era virtuoso, porque a virtude é o primordial, poder para expulsarem demônios. E se expulsavam em nome de Jesus, era porque amava Jesus. E se amava Jesus, era porque seguia os seus ensinamentos. E se seguia seus ensinamentos, necessariamente os ouvia pelo próprio Jesus. Perdido no anonimato das turbas, sem ser notado por ninguém, como certamente sucederia a mais outros simpatizantes do Senhor, que deram até a própria vida por seu nome e da sua doutrina, mas cujos nomes a posteridade não logrou conhecer. Quantos mártires, foram para os circos de Nero em Roma? Muitos queimados vivos, outros devorados por feras, e que não tomamos conhecimento sequer dos nomes. Testemunhos vivos em favor de Jesus. A lógica da argumentação do notável escritor russo é de que uma impressionante contundência. Para ser autêntico cristão, não é necessário que o homem se faça grande e conhecido. Não é possível, em face disso, que entre os espíritas, pequenos resquícios de orgulho e vaidade, continue alimentando a preocupação de alguns em destacarem pela notabilidade, em reivindicarem para si a palavra final em todos os acontecimentos de que participam e de se arvorarem em atitudes e destinatários das principais atenções. Muito bem, entendemos que muitos irmãos ainda se prendem à vaidade pessoal, orgulho, querem muitas vezes aplausos, mas isso, se fizermos um paralelo com os grandes vultos da humanidade, uma coisa que nenhum deles se preocupava é exatamente em serem enaltecidos. E o próprio Cristo deu um bom exemplo, quando chamaram-no de bom. Bom não, bom é aquele que me enviou. Tão humilde que não aceitou nem sequer ser chamado de bom com tamanha bondade. Então,
A prática da caridade não tem fronteiras, tem etnia em todos os lugares que nos encontremos. E a caridade se estende também aos animais, às plantas, à natureza, de um modo geral, com a sua preservação. Embora, conforme já foi dito, não lhes possa negar a condição de trabalhadores ativos do movimento. Também é impossível deixar de reconhecer, e muitos recebem em homenagem honrarias transitórias, porque a toda a evidência contraria a postura de humildade e de impossibilidade que caracteriza o verdadeiro espírita. É evidente que muitos desses guardam o Evangelho no pensamento, na inteligência vibrante, no verbo fulgurante. Os anônimos guardam no coração. Aí está a diferença. Enquanto uns guardam, né, para si e depois comentam e tal, aqueles no anonimato guardam em seu coração. Relembrando mais uma vez, Francisco de Assis, quando ele disse-nos: pregai o Evangelho a todas as pessoas. Se necessário for, utilize de palavras, mostrando que o Evangelho é ação no bem. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. As curas consideradas impossíveis, e por isso mesmo definidas como milagres, têm sido ao longo dos tempos a maior atração de quase todos os credos religiosos. A questão interessa de perto ao Espiritismo, porquanto a mediunidade de cura constitui uma das formas de realização da caridade, de que nenhum centro espírita pode se omitir. Ela não deve, contudo, ser elegida como a sua atividade principal, em detrimento de outras tarefas. Aliás, numa casa espírita, não existem encargos, tarefas e posicionamentos de maior ou menor importância, uma vez que todos, desde o mais humilde ao mais qualificado de seus integrantes, devem orientar o seu trabalho em benefício do próximo e de sua renovação interior à luz da Boa Nova, o que importa no trabalho de educar e de educar-se à luz do Evangelho. Muitos companheiros se queixam de que as reuniões de estudos despertam, via de regra, pouco interesse. A sua frequência depende, na maioria das vezes, do passo que se segue ao seu encerramento e da água fluidificada que nenhum frequentador dispensa. Não obstante, as sessões de tratamento e de cura ficam superlotadas, o que tem levado muitos dirigentes de boa-fé a transformar as casas espíritas em autênticos hospitais de curas impossíveis, presente no cristianismo desde a época em que Jesus esteve na terra. A multidão que o acompanhava era composta de toda sorte de sofredores, em que se destacavam os leprosos, cegos, aleijados, obsidiados, etc., ansiosos de se verem livres de seus males. Muitos tiveram êxito em sua busca e foram curados por ele, conforme noticiam os evangelhos. É verdade que, durante o período trevoso da Idade Média, dominado pelo mais absoluto obscurantismo intelectual, religioso e científico, em que as garras do Santo Ofício sufocaram as consciências e até mesmo a liberdade de pensar, ele teve que se manter escondido, uma vez que os milagres eram privilégio de alguns, não menos privilegiados membros da igreja, que gozavam de favores especiais junto a Deus. Quem se situasse fora desse grupo não tinha o direito de curar e nem sequer de amenizar o sofrimento alheio, porquanto era fatalmente tido como bruxo e submetido às torturas inquisitoriais. Isso não foi bastante, contudo, para impedir o aumento sempre crescente dos curadores e de sua sofrida clientela. O êxito no tratamento de moléstias tidas como irreversível pela ciência oficial sempre despertou e ainda desperta a curiosidade e o interesse do homem, que, incapaz de explicá-lo à luz de seu conhecimento, apelou e apela para o extraordinário e para o sobrenatural. Essa, aliás, é a postura oficial da Igreja em face da questão. Para ela, esses fatos se definem como milagres, porque são cientificamente inexplicáveis, nos termos dos pronunciamentos dos médicos e consultores da Congregação dos Santos. Foi esse, por exemplo, o motivo que determinou a sanção do processo de beatificação do Monsenhor José Maria Escribá de Balanguer, ou seja,
uma cura cientificamente inexplicável a ele atribuída. Para ser beatificado, cada candidato deve ter operado pelo menos uma cura que especialistas consultados pela Igreja declarem cientificamente inexplicável. O milagre atribuído à intervenção de Monsenhor Escrivá, sancionado pelos médicos e consultores da Congregação dos Santos, foi a cura da carmelita espanhola Concepción Bolón Rubio, em 1976, depois de dirigir uma oração ao futuro beato. Ela sarou de um câncer complicado por úlcera gástrica e hérnia de hiato. O Espiritismo não participa desse ponto de vista. Para ele não existe um milagre, de acordo com o entendimento geralmente consagrado pelas igrejas cristãs. Sobre o tema, assim se pronuncia Kardec. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável, por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. É tanto essa ideia que se lhe associa que se um fato milagroso venha a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. O que para a igreja dá o valor aos milagres é precisamente a origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Ela se firmou tão bem sobre esse ponto que o assimilarem-se aos milagres, os milagres aos fenômenos da natureza, constitui para ela uma heresia, um atentado contra a fé. Tanto assim que excomungou e até queimou muita gente por não ter querido crer em certos milagres. Esse modo de agir era uma consequência inevitável do crer ou morre. A característica típica marcante da fé cega e dogmática, que desafiou os tempos e impediu o progresso moral da humanidade. Somente a partir do instante que o homem teve a liberdade de pensar, conquista que ele somente obteve no século XVIII, grande parte é obra do iluminismo, essa postura começou a ser questionada e sofreu seus primeiros reveses. Coube ao Espiritismo a sua derrota definitiva, embora o radicalismo religioso, que ainda teima em perdurar neste milênio, não abra mão do inexplicável, do sobrenatural ou do maravilhoso, para explicar e justificar os milagres. Aos olhos dos que pensam dessa forma, Deus prova a sua grandeza e seu poder através de fatos semelhantes, o que implica a sua redução à condição do mais insignificante mortal, uma vez que necessita de atitudes e de proezas em comum para afirmá-los e demonstrá-los. Guardadas as devidas proporções, e aceito esse raciocínio, ele se identificaria com um artista que envereda pelos mais exóticos comportamentos, a fim de chamar a atenção sobre si e alcançar a fama. A lógica dos argumentos de Kardec, ao refutar esse estreito entendimento, é mais uma vez irrespondível. Sustenta que o poder de Deus não se manifesta pela derrogação das leis que dele próprio emanaram, mas pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela. Assim, nas partes mais gigantescas, como nas mais mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo. O chamado milagre é, em face da imutabilidade das leis divinas, um acontecimento natural, efeito ou consequência dessas mesmas leis, não obstante o desconhecimento ou a ignorância que ainda os envolve no campo científico. A aliança da ciência com a religião, tarefa que o Espiritismo se acha empenhado em realizar, irá esclarecer a seu tempo o mistério que os cercam as milagrosas curas, que desafiam a argúcia dos sábios e prudentes da narrativa evangélica. Nenhum impedimento existe contra as sessões de tratamento espiritual, que integram as atividades habituais de um centro espírita. Trata-se de uma forma de exercício da caridade, das muitas que as diferentes instituições podem e devem realizar. Neste caso, o bom senso e a prudência são os dois remédios fundamentais para evitar que o centro se deixe levar pelo arrastão curador, que uma vez implantado, poderá servir de fator de desmoralização da doutrina e do movimento. Ademais, o dirigente e principalmente o médium curador não podem se esquecer de que somente serão atendidos pela espiritualidade os que se fizerem merecedores desse atendimento em face da lei de causa e efeito, traduzida por Jesus no a cada um será dado de acordo com o seu merecimento. Por outro lado, as curas não se operam quando
interfere no programa de reajuste, de expiação ou de provas previamente escolhido ou compulsoriamente estabelecido para o portador da enfermidade ou da deficiência física. Imbuídos da enorme responsabilidades que detêm, os dirigentes espíritas terão que ter sempre presente o exemplo deixado por Jesus no que tange às curas que realizou. Em todas elas está sempre presente a mensagem da cura interior, que se estende em termos doutrinários pela constante preocupação da reforma moral da humanidade. Daí que a grande cura, infelizmente esquecida e relegada a plano secundário, é a que é cogita dos males do espírito, representados principalmente pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Vencida essa etapa, os males físicos se tornarão mais raros e do equilíbrio, da harmonia entre a matéria e o espírito, haverá de surgir um novo homem, cuja maneira de agir, no que diz respeito à sua conduta em face de outro homem, terá no amor sua característica fundamental. E Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Durante o interrogatório a que Pilatos submeteu Jesus, travou-se entre os dois o diálogo acima transcrito, que contém uma afirmativa aparentemente surpreendente ou contraditória. Mas o meu reino ainda não é daqui. Ora, ele sempre afirmou que o seu reino não era deste mundo, tanto que se fosse, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Por mais de uma vez revelou aos homens que esta vida não mais do que uma passagem ou um caminho obrigatório para a verdadeira existência do espírito, que se projeta eternamente para o futuro. Ensinou e insistiu que a verdadeira vida não se restringe a essa terra e que o mundo espiritual se constitui na legítima pátria do espírito. Como conciliar, pois, tudo isso com a afirmativa de que um dia o seu reinado se estabelecerá também no orbe terreno? Teria Jesus efetivamente feito essa afirmação, ou o advérbio ainda configura uma das inúmeras intercalações que os homens fizeram nos evangelhos para atender a interesses nem sempre legítimos e recomendáveis? A autenticidade contida no Evangelho de João parece-nos incontestável, principalmente quando examinado à luz do contexto doutrinário e sob o enfoque dos ensinamentos dos Espíritos. Ninguém desconhece que Jesus, ao falar de seu reino, se referia ao reino dos céus, ao reino de Deus, para o qual retornaria após cumprimento de sua missão entre nós. Ouviste o que foi dito: eu me vou e volto a vós. Se me amasseis, rejubilaríeis, pois eu vou para meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Em outra oportunidade, nos asseverou de forma categórica que esse reino estava no meio de nós, conforme se vê em Lucas. É interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, veio aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre nós. Evidentemente, naquela ocasião, mais do que nos dias de hoje, a ignorância do homem e a própria cultura da época impediam que o seu reino fosse deste mundo. No entanto, mesmo naquele instante, já se achava próxima a hora em que ele se faria presente entre nós. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bem explicado, Marcos. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Trabalhadores da Última Hora. Em suas pregações, Jesus utilizou largamente o recurso das parábolas. Mediante elas, ministrou ensinamentos morais a um povo rude, ainda incapaz de assimilar as grandes verdades da vida em toda a sua pureza. Sob o véu da alegoria, jazem rutilantes ensinamentos. Cada qual extrai das parábolas a lição compatível com seu estado evolutivo. Mas a essência, sempre consistente na necessidade de uma vida honesta e fraterna, é acessível a todos. À medida que a criatura cresce em compreensão, ela percebe novos desdobramentos de uma mesma passagem evangélica.
Utilizando uma expressão do Cristo, passa a ter olhos de ver. É muito conhecida a parábola dos trabalhadores da última hora. Nela, Jesus fala de um proprietário de vinha que assalariou trabalhadores em diversos momentos do dia. Ao final, a todos remunerou igualmente. Assim, quem trabalhou apenas 1 hora ganhou o mesmo de quem iniciou a tarefa ao alvorecer. Proporcionalmente, a remuneração dos últimos contratados foi muito superior à dos primeiros. Por se tratar de um ensinamento alegórico, dele podem ser extraídas variadas lições. Um dos enfoques possíveis é comparar os trabalhadores com todos os envolvidos na reforma moral da humanidade. Ao longo dos séculos, eles se sucederam. Foram profetas, legisladores, administradores, juristas e pensadores, os mais diversos. A diferença na remuneração pode ser referida ao resultado obtido com a tarefa. No princípio, as criaturas eram muito rudes e bastante refratárias aos ensinamentos. Com o passar dos séculos, foram se tornando mais receptivas e maleáveis. Hoje, as leis civis implementadas por Moisés parecem bastante severas. Por exemplo, a regra do olho por olho soa intolerante aos ouvidos do homem moderno, mas para a época foi uma grande e importante inovação. Até então, vigorava a vingança desmedida. Perante um mal feito, não raro se eliminava não apenas o ofensor, mas toda a sua família. A proporcionalidade da represália representou um avanço moral. Como o povo ainda não conseguia perdoar, ao menos se tinha um limite para o revide. E assim gradualmente a humanidade evoluiu. Incontáveis pessoas dedicaram suas vidas a esse mistério. Coisas que hoje parecem naturais são fruto de grandes lutas e renúncias. Direitos trabalhistas, igualdade entre homens e mulheres e proibição de penas cruéis são alguns exemplos. Pode-se dizer que os reformistas dos primeiros tempos trabalharam na base do edifício. Hoje, já se atua na cumieira, na medida em que a humanidade está pronta para vivenciar a fraternidade. Notícias sobre atos cruéis e desonestos chocam, pois no íntimo a maioria da população deseja outras vivências. Em suma, chegou a vez dos trabalhadores da última hora. É preciso se tomar do ideal de viver em um mundo melhor e agir para que ele se implante na terra. Urge que os homens de bem mostrem a força de seu caráter e ocupem espaços. É necessário que as crianças sejam educadas para amar o trabalho e a honestidade e viver fraternalmente. Mas, mais do que apenas belos discursos, são necessários exemplos. A generosa recompensa do esforço será a aventura de viver e mais tarde renascer em um mundo justo e fraterno. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, para iniciar essa semana, pedimos a Deus a paz para todos os corações sintonizados com a nossa emissora, trazendo conforto íntimo e esperança em dias melhores, mesmo passando por problemas difíceis que a humanidade toda enfrenta nesse período tão turbulento de mudanças, de provas e expiações para o início da regeneração. Que os benfeitores espirituais, incansáveis trabalhadores do bem, possam nos assessorar, intuir e muitas vezes nos dirigir. Graças te damos, Senhor. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade de trabalho na Seara do Cristo e possamos, irmão, viver esses ensinamentos por onde quer que transitamos. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora. Nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.